branco, né? Mas você olha para o lado e você tem aquela métrica de tom de pele. Então você fala assim, eu não sou tão, não tenho a pele tão retinta quanto essa pessoa para me chamar de preta. E eu também não sou branca igual essa pessoa, então eu sou parda. Eu levei isso até entrar na faculdade, até para entrar na faculdade, na minha autodeclaração eu era parda, eu também usava o cabelo alisado, então assim, eu ainda escondia mais ainda algumas características que me autodefinem preta. Então, quando eu entrei na faculdade, aliás, quando eu entrei no ensino médio, eu também estudei em escola técnica, e eu acho que foi muito isso. Quando eu entrei e eu olhei na minha sala, que eu comecei a ver como que eram pessoas brancas mesmo, sabe? E tem muita relação. Eu acho que é incrível, né, o que a gente chama de coincidência, mas assim que eu entrei lá, todas as pessoas que eram pretas da minha sala eram de escola pública, sabe? Não todas que eram de escola pública eram pretas, mas todas as pretas eram de escola pública. E aí você começa, acho que quando você vai crescendo, você começa a ver essas coincidências, sabe? É muita coincidência que todo mundo que é preto é de escola pública, sabe? Em uma escola técnica que era muito bacana aqui em São Paulo. E aí, quando você entra na faculdade, você vê isso de novo, sabe? Que a ordem, a regra é que as pessoas que são pretas geralmente venham de escola pública. E aí você começa a falar, nossa, mas que coincidência, mais uma vez, né? E aí eu acredito que foi muito na faculdade, que aí também eu comecei a ver essa diferença de classe social e essa questão que aí você começa, querendo ou não, né, você começa a se aproximar de pessoas que são mais parecidas com você, que têm uma visão de vida que é mais parecida com você. Eu acho que eu cruzei com muitas pessoas na faculdade que tinham outra visão, que tinham outras prioridades, e acaba que é isso, você vai se aproximando de pessoas que têm essa visão igual a sua e que coincidentemente também se parecem com você. Então eu acho que foi muito na faculdade que eu comecei a me descobrir preta e comecei a me autodeclarar, porque tem um peso muito maior, sabe? Eu falo muito isso, assim, que você pode falar que você é pardo, mulato, qualquer outro adjetivo que a gente usa para quem tem a pele não tão retinta, mas no primeiro momento em que você sofrer algum racismo, alguma brincadeira, alguma piada, você vai buscar apoio em quem se autodeclara preto, sabe? É sempre assim, é sempre você. No primeiro impacto que você tiver, porque vai ter, você vai buscar ajuda, é do coletivo preto, é daquele grupo que bate no peito e fala, eu sou preto. Então, assim, eu acho que realmente não é nem a gente que vem e fala, ah, não, eu sou pardo. Você acaba que você é levado a bater no peito, porque vão ter outras pessoas que vão te colocar em situações em que você precisa bater no peito e falar que você é preto, sabe? É... Quer falar mais alguma coisa dessa pauta? Eu queria falar um pouco, assim, de como é que a gente, com base nisso aí que a gente vai se descobrindo, a gente vai começando a observar mais os espaços. Igual a Tammy citou que quando ela estava no ensino médio, todos os pretos eram de escolas públicas. E aí eu acho que todas as etapas da vida, quando a gente se descobre preto, a gente começa a reparar isso. A gente chega no espaço e fala assim, e aí, quantos pretos tem? Qual que é a história desses pretos? De onde eles vieram? E eu acho que, tipo assim, é uma coisa que a gente desenvolve primeiro, mas é uma coisa que é necessária para todo mundo. Para os brancos, para os pretos, porque é preciso abrir espaço ali de qualquer maneira, seja lá quem for. É claro que a gente, como preta, a gente tem esse sentimento de bater no peito, puxar mais uma pessoa preta para fazer parte daquilo ali, mas é importante a gente chegar e olhar os espaços que a gente está ocupando, qual que é a proporcionalidade de pessoas brancas e pretas ali, e comparar com a proporcionalidade da população brasileira, que a gente vê que nunca faz sentido. Ainda mais quando a gente chega aí na faculdade, chega no trabalho, e a gente fica meio assim, nossa, cara, chega a duvidar. Mas é aí nessa hora que a gente tem que bater no peito e falar assim, olha, cara, se eu sou o único aqui, bora que vamos agregar alguma coisa para alguém que está chegando, para algum preto, para ele chegar aqui onde eu cheguei também, e a gente popular esse espaço, e as pessoas brancas também notarem isso e falarem assim, olha, vamos apoiar a diversidade,
a gente vai apoiar isso, a gente vai ser antirracista, vai ter política quanto a isso, para que além da pessoa consiga chegar, que ela consiga se manter aqui, que é uma coisa também que acontece muito, por exemplo, vou falar, não tem vaga de estágio, vamos abrir vaga de estágio para preto. Beleza, vamos abrir para essas pessoas, com base de onde elas vieram, com a carga que elas têm, mas o que a gente está fazendo para elas se manterem nesse espaço aqui, para elas conseguirem equilibrar essa rotina aqui de trabalho, de faculdade, com a rotina que ela tem, provavelmente vinda de periferia, com uma família grande em casa, precisando ajudar. Então, a gente tem que estar de olho em todas essas possibilidades, essas infinitas características que as pessoas pretas tendem a carregar na sociedade brasileira, e a gente levar isso sempre em consideração de um modo positivo, assim, falando assim, olha, essa aqui é uma realidade, mas é possível que a gente ajude essa pessoa, abra caminho para essa pessoa, coloque ela para junto da gente, se a gente der um passo para frente, se a gente olhar para frente também tem uma pessoa lá que vai ajudar a gente também. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa visão sempre muito atenta a esses detalhes, porque isso vai afetar a mentalidade de alguém. Por exemplo, a gente chega na faculdade, em telecom, tem uma professora mulher, ela é negra também. Não sei se ela se ela, né, se reconhece como pessoa preta, eu acho que não, porque é inclusive uma conversa que a gente já teve dentro da universidade que ela estava nesse processo. Então, a gente fica meio assim, cara, então será que isso aqui é meu lugar, não é? Então, é essas horas que a gente se recorre às pessoas que batem no peito e falam assim, olha, somos presos, nosso lugar aqui sim, a gente tem esse potencial e é possível continuar aqui e seguir em frente. Sim, e aí a gente também tentou trazer aqui para vocês hoje, que acho que todo mundo que entende as dores que a gente sente no dia a dia, as dificuldades, esse plus a mais, nesse desafio a mais. Então a gente tentou pensar em uma pauta assim, para a gente, tá, beleza, a gente tem aqui a nossa dificuldade. Mas e aí? Então a gente vai tentar trazer agora alguns pontos assim de como lidar com isso, como que você lida com esses espaços quando você entra. Porque eu acho que assim a dor e esse peso, eu acho que o pessoal já tem uma noção legal, então a gente quis abordar esse outro ponto um pouquinho diferente para vocês hoje. E aí, assim, falando nesse quesito de como se sentir melhor nos espaços, eu acho que dando continuidade a isso que a Ana estava falando, assim, é você realmente se reconhecer, você bater no peito, você ter orgulho, sabe? E, assim, a gente escuta muito, mas até uma agonia, mas as pessoas falam assim, mas você não pode ter orgulho de ser preto, porque se eu fiz do orgulho branco, né? Dá até mal-estar de repetir esse termo, mas eu acredito que a gente tem que ter orgulho sim, porque é um processo você se auto-reconhecer, acho que é o que a gente está falando aqui, que é um processo, sabe? Então não é fácil você olhar no espelho e você falar assim, gente, mas por que eu aliso meu cabelo, sabe? Por que eu faço isso? Sabe? Será que eu realmente gosto de usar o meu cabelo assim? É você realmente olhar nos espaços ao seu redor e você. Eu não sei se todo mundo já pensou isso, mas eu já olhei às vezes ao meu redor e falei assim: será que eu mereço estar aqui? Porque não tem ninguém parecido comigo aqui, sabe? Minha família, será que os meus antecessores tiveram essa oportunidade que eu tenho? Sabe? Por que eu tenho o privilégio de estar pisando numa universidade, sabe? Quantas pessoas da minha família tiveram que batalhar muito para eu poder estar pisando numa universidade. Então, assim, a gente tem que ter orgulho, porque não é fácil, sabe? Não é. Você não nasce sentindo orgulho de ser preto, você constrói isso. E você constrói isso em unidade, você constrói isso com as pessoas ao seu redor, com essa união, com esses bate-papos e se reconhecendo. Eu acho que essa parte que a Tamiris falou é muito interessante, porque a gente tem que ser confiante nas coisas que a gente for fazer, nas atividades, nos lugares que a gente estiver e ser protagonista, né? Principalmente, porque é algo que a gente está desconstruindo, querendo ou não, por mais que já deveria ser desconstruído, a gente está desconstruindo isso, a gente tem que ser protagonista, unir mesmo os pretos,
os negros, né, que tem muita gente que ainda não se adaptou a palavra, né, negro e preto. Acho que a gente também tem que entender que essas duas palavras são muito bem-vindas, né? Tenho na minha família gente que ainda não gosta, não se adaptou ainda com a palavra preto, mas eu falo, gente, tem que aceitar, poxa, você entende? Até mesmo a minha mãe às vezes implica quando eu falo assim, mãe, eu sou preta. Não, Mariana, você é negra. Mãe, é a mesma coisa, eu me considero assim. Eu acho que a gente tem que ser protagonista e passar isso para as outras pessoas que também se consideram e estão nesse processo. Sim, acho que a gente levando um pouco isso para o lado da engenharia em si e o lado empresarial, assim, o lado de você chegar no mercado com conseguir terminar sua graduação, e a gente vê que acaba as pessoas pretas e as mulheres pretas acabam sendo a minoria nesses números. Cabe muito o que a Mariana falou, da gente se sentir confiante. Acho que já, assim, muitas pesquisas falam que, por exemplo, quando a gente vai para o mercado e tem uma vaga que pede tantas especificações, se a pessoa é uma mulher, ela não obedeceu um dos pré-requisitos, ela não vai se inscrever naquela vaga. Então, é tipo toda uma questão de confiança que a gente precisa construir muitas vezes sozinho, por a gente não ter esse ambiente mesmo, tipo, por exemplo, na família, não ter pessoas formadas, não ter pessoas trabalhando na área que você quer entrar. Quando você chega nessa área, não ter pessoas lá que você se identifica, então é necessário que a gente crie todo um pensamento de confiança, de força e determinação e ter esse protagonismo, falar, cara, não tem ali, então eu vou ocupar, eu vou ser a primeira, eu vou trazer mais gente, tudo bem, eu vou incentivar a diversidade aqui dentro e não só aceitar que é a maioria, então beleza, é, a maioria é branca, eu vou me adaptar a isso aí. Acho que a gente está num ano assim que a gente vem discutindo muito essa questão de ser preto, de ser mulher, de estar presente nos espaços e muitas vezes o fato de estar presente, de tornar-se presente, só vai ser possível se a gente também ter essa iniciativa de vou aqui tomar coragem e puxar a frente aqui. É bem difícil, assim, afeta muito a saúde mental, eu falo por experiência própria, eu entrei num espaço, assim, onde não tem essa diversidade e no começo eu fiquei meio assim, cara, isso aqui não é o meu lugar, isso aqui não é a minha carreira, eu vou mudar, eu vou para uma coisa que não estou me identificando aqui, como é que eu vou fazer? E aí a minha sorte é que eu tive uma rede de pessoas que já tinha passado por isso também e que também tinha aberto os olhos e falado, olha, então vou ser a primeira, vou dar um jeito de incentivar para que haja essa diversidade aqui dentro, para que seja valorizado, para que seja sejam abertas novas portas para essas pessoas, para que elas tenham a oportunidade de estar aqui também. E realmente é uma coisa que depende muito da nossa confiança, do que a gente, da maneira como a gente se reconhece, das pessoas que a gente tem em volta. E aí acaba que é um papel de todos, assim, não só das pessoas pretas que tem que sempre falar de racismo, sempre falar de minoria. É a questão de todo mundo que está ali naquele espaço levar em conta que a diversidade é um ponto extremamente positivo para o crescimento das pessoas, tanto em ambientes empresarial, quanto na sala de aula. É necessária essa discussão com pessoas diferentes, a presença dessas pessoas diferentes, porque isso vai impactar em vários setores assim, da sociedade. Então, é uma coisa que assim, é preciso levar em conta, é preciso a gente trazer para a nossa visão do dia a dia esse tipo de coisa, esse tipo de possibilidade. Sim, falando desse quesito assim, profissional, realmente a gente tem que ter uma boa cabeça para começar a procurar entrar nesse meio, porque eu acho que principalmente a primeira experiência profissional que todo mundo aqui tiver, ela vai ser diferente, ela já vai ser impactante. Então você entrar com essas inseguranças assim realmente dificulta um pouco. Eu lembro que quando eu me preparava para processos
seletivos, às vezes eu me via olhando, tipo, com que roupa que eu vou, por ser mulher, né? Então, uma blusa mais fechada, o tamanho da saia tá muito curto, será que eu vou de calça? Será que essa calça tá boa? Como é que eu vou prender o meu cabelo? Questão de maquiagem. Eu acho que, sim, a gente acaba que pegar muito esse lado da aparência, essa primeira impressão que a gente tem. E eu acho que uma das coisas que eu posso dizer de dica, assim, você não quer trabalhar em um lugar que não vai gostar do seu cabelo, sabe? Então, assim, não se prenda tanto a isso, porque se seu cabelo for a trava, se sua roupa, se sua tatuagem, qualquer quesito desse de aparência, for a trava para não fazer você entrar naquele emprego, não é lá que você quer trabalhar, sabe? Eu sei que às vezes na vida a gente não tem tanta escolha, porque às vezes a gente precisa, porque todo mundo precisa comer, mas mesmo se você tiver em uma situação dessa, que o seu próximo passo seja sair desse lugar, sabe? Porque não é lá. Não estou dizendo que você vai chegar um dia em uma empresa em que não vai ter nada, não vai ter nenhum problema, você não vai passar por nenhuma situação, porque infelizmente isso tem em todos os lugares. Mas essa primeira etapa de processo seletivo que eu digo, sabe? Então, eu acho que à medida que eu fui fazendo alguns processos, eu comecei a colocar isso na minha cabeça, sabe? Eu vou com o meu cabelo do jeito que ele é, porque ele é assim. Como é que eu vou conseguir trabalhar? Como é que eu vou conseguir falar com o meu chefe se ele realmente me pedir para ir com o cabelo preso? Então, eu também acho que isso é muito treinar a sua mente para você não se submeter também a determinadas situações. Você também tem que se preparar, você ser seguro de que você é bom o suficiente para você poder trabalhar num lugar que realmente te valorize, sabe? Eu acho que também tem muito isso, que às vezes a gente quer muito entrar no mercado de trabalho e a gente vai aceitando qualquer coisa. Então, não façam isso, sabe? Não é por, não fiquem em lugares em que não valorizem quem você é, falando da questão de aparência mesmo, sabe? Porque isso não vai ser bom para você, você não vai se desenvolver em um lugar desse. Bom, posso falar mais de experiências de processo seletivo, então. Teve uma vez também que eu já entrei em uma empresa e eu lembro que eu olhei para o lado e também eu só via homens brancos, e aí eu falei assim, será que eu realmente tenho chance? Porque não tem ninguém parecido comigo aqui. Então, será que eles aceitam pessoas parecidas comigo? E eu acho que a gente tem que aprender a controlar a nossa mente para a gente não ficar pensando que a gente vai passar por esse tipo de situação em todo momento, porque isso é muito uma desvantagem, sabe? Não sai, tipo assim, se acontecer uma situação dessa, você lida com ela na hora, sabe? Porque enquanto você tá ali, nessa insegurança específica, por ser mulher, por ser uma pessoa negra ou preta, as outras pessoas não estão. Então, isso já é uma desvantagem. Então, começa a treinar a sua cabeça a isso, sabe? A buscar essa segurança e a não se deixar levar por esse medo de sofrer algum tipo de atitude, porque isso só vai te atrapalhar durante todo o processo seletivo, sabe? E eu digo isso a mesma coisa durante você estiver trabalhando ou durante a faculdade. Acaba que é muito difícil, eu acho, você não passar por uma situação dessa, talvez de uma forma velada, mas eu acredito que é muito melhor você lidar com ela quando já aconteceu, com calma, você pensar em resolver, do que, porque senão isso atrapalha muito, sabe? Se todo momento que você entrar em uma reunião, entrar em uma sala de aula, você se deixar levar por essa insegurança, isso vai atrapalhar muito todo o seu processo de aprendizado e de crescimento, sabe? E eu sei que é muito difícil, assim, é muito fácil falar, né? Mas eu acredito que um dos jeitos que eu fazia era isso, sabe? Eu tentava entender o espaço onde eu estava, entender o lugar, exatamente o que a Ana falou. Então eu olhava, se eu sou a única aqui, então eu vou representar todo mundo. E eu sei que eu sou o suficiente para estar representando todo mundo e abrir espaço para as próximas pessoas virem, sabe? Porque, infelizmente, lá fora, até dentro da universidade, mas eu acho que lá fora é um lugar mais difícil ainda para você se impor.
E você, com algumas características, ser mulher, ser preta, fica ainda mais difícil. Então, se você mostrar essa insegurança, aí o pessoal cai em cima, sabe? Então, assim, realmente é trabalhar muito a mente para você acreditar que você merece estar ali. E, inclusive, eu até ouvi isso dentro do estágio, que é se com essas desvantagens que a gente já carrega, a gente conseguiu chegar lá, é porque a gente merece muito estar lá. Porque foi muito mais difícil para a gente chegar lá. Então, tem que ter esse sentimento de merecimento, sim, sabe? De que você tá lá porque você merece, que você pode sim fazer a diferença. Muitas vezes só a sua presença lá já tá fazendo muita diferença, sabe? Só de você estar lá, já tem alguém de fora que olha e fala assim: caramba, você pode ser essa próxima referência, sabe? Talvez você entrou em algum, por exemplo, você entrou na faculdade, aí alguém de fora que já falava, nossa, não tem ninguém parecido comigo, já vai olhar para você e vai falar assim, olha, agora tem. Então, só de você estar nos espaços, você já está fazendo muito por essa causa, sabe? Tamires me lembrou uma entrevista de estágio que eu tive bem no finalzinho do ano passado, em que era uma mulher me entrevistando e ela me fez a seguinte pergunta: Mariana, você tem problemas em usar capacete? Falei, não. Aí depois, assim, na hora eu não pensei em nada, não falei em nada. E depois, passou um tempo, eu fiquei pensando, por que será que ela perguntou se eu tenho problemas de usar capacete, sendo que capacete é um equipamento de proteção? Por qual o problema de eu não querer usar? Eu vou ir para a área sem usar um capacete? Assim, para mim não fez sentido depois. E quando eu consegui essa vaga de estágio por agora, eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei um pouco, assim, bem ruinzinha mesmo na cabeça, porque aonde eu faço estágio, eu vou na área todos os dias, então, capacete toda hora, não tem jeito. E nos primeiros dias eu fiquei assim, será que eu vou ter algum problema com o capacete? Será que alguém vai, sei lá, me encher ou vai falar, talvez o meu chefe vai falar, Mariana, temos algum problema com o seu cabelo, não, você prende ele de algum jeito, não sei. Mas graças a Deus lá eu não tenho problema nenhum. Mas na entrevista, na época eu não peguei essa maldade, mas depois eu fiquei bem pensativa e me afetou bastante em relação a esse estágio que eu consegui por agora. Pois é, vocês me falando aí, eu pensei um pouco na questão da autossabotagem, né? Porque já tem um problema que a sociedade, né, as pessoas pretas já não têm uma cultura de se preparar mentalmente. A gente não tem isso muito na nossa realidade, assim. Eu, por exemplo, fui conhecer uma terapia, eu já tinha, sei lá, quase 18 anos. Eu fiquei tipo, terapia, é possível alguém conversar comigo para eu resolver meus problemas? Cara, foi tipo surreal. E aí uma coisa que eu percebi através do conhecimento de que é possível lidar com a minha própria cabeça e fazer isso ter um impacto diferente na minha vida, foi essa questão da autossabotagem, porque é uma coisa que a gente pratica todos os dias, não só pessoas pretas, mas principalmente mulheres pretas, nesses espaços, porque acontece muita comparação em qualquer espaço. Na faculdade tem muita comparação, por exemplo, a galera chegou no cálculo aqui, tinha uma base X, teve muito menos dificuldade. Sempre rolava uma questão, nunca ouvi falar de número complexo. E o outro falava, nossa, já vi super. A gente viu umas nuances, assim, diferentes, e eu já ficava assim, cara, como assim? Eu não sei isso? Então, será que eu não estou pronta para estar aqui? A gente tem muito dessas comparações. E sempre nos jogando para baixo, infelizmente. A primeira reação é se colocar como inferior, é colocar como se você não merecesse, como se aquilo ali realmente não tivesse um espaço para você entrar. E é um ponto que a gente precisa prestar muita atenção, por ser uma coisa tão instintiva.
E isso envolve muita coisa, né? Que não cabe a mim entrar, mas é uma coisa que eu achei importante pontuar para as mulheres pretas que estão aqui presentes, que é sempre ficar atenta a esses tipos de comportamento e o que, que eles te levam a fazer, o que, que você está perdendo quando você permite que a autossabotagem faça parte aí dos seus pensamentos e sempre cause algum impacto negativo nas suas decisões, porque isso afeta muito a confiança e até o seu desempenho nas coisas. Que a gente sempre fica, não vou dar meu melhor nisso aqui não, porque, eu vou errar mesmo, não é? Fulano ali é melhor do que eu. Então, é um ponto aí bem também que precisa ser levado em consideração. Mas gente, se você acha que você não merece estar em um espaço, você começa a agir como se você não merecesse estar lá. E as pessoas percebem isso. Não tem jeito, elas percebem. Eu falo muito que eu acho que o maior desafio é esse, sabe? Alguém vai controlar a sua mente. Se não for você, vai ser o comentário das outras pessoas. Vai ser uma brincadeira, vai ser alguma coisa. Então, se você não for seguro, eu lembro que teve um dia que eu tava também no meu time, só tem eu e uma outra estagiária de mulher, e assim, eu já tenho uma carinha mais de nova, né, mais nova do que a minha idade, e aí eu lembro que eu tava de home office no dia, e aí meu cabelo tava bagunçado, e aí uma pessoa começou a explicar uma coisa, e eu comecei a olhar na câmera e falei assim, gente, essa pessoa deve estar achando que eu, com essa já sou uma menina, deve ser novinha na visão dele, tô toda bagunçada, ele deve estar achando que eu sou uma criança perdida aqui. Acho que ela travou. Aqui também, se vocês quiserem dar continuidade aí, quando ela voltar, ela retoma. Nossa, até perdi a noção aqui. Tava tão prestando atenção no que ela estava dizendo. Mas, então, gente, daqui a pouco a gente vai abrir espaço para pergunta. E a gente, isso aqui realmente tá sendo um lugar para a gente. Comecei a ficar muito preocupada. Para a gente contar um pouco da nossa experiência como mulheres não brancas na engenharia. E assim, a gente queria trazer alguns pontos que a gente viveu que era importante tanto outras pessoas pretas ouvirem, quanto pessoas brancas, para nos lugares que elas ocuparem, elas estarem sempre atentas às suas atitudes, a presenciar alguma coisa também, e não colaborar com esse sistema que é desse jeito, né? Onde a gente acaba tendo essa dificuldade de se inserir. Tamires. Ok, gente. Da emoção. Continue. Eu não sei em que parte eu caí, mas eu acredito que é isso, é um ciclo, sabe? Você não sente que você pertence, você começa a agir como se não pertencesse, e aí você começa realmente a ficar para trás. Então, acho que principalmente a gente tem que tomar muito cuidado com essa autossabotagem, muito mesmo. Você caiu na parte que você estava falando que a pessoa que estava falando algumas coisas na reunião ou algo assim, estava achando que você era nova, inexperiente, assim. Eu acho que é isso. E aí eu não prestei atenção direito nas coisas, e aí eu comecei a ficar para trás por uma autossabotagem minha. Então, esse controle da mente é muito importante. Esse era o meu ponto no final. A gente tem mais alguma experiência bacana? Eu acho que a gente já pode até abrir para alguém que queira compartilhar alguma coisa, que tenha discordado da gente em algum ponto,
ou concordado também, se identificado, que eu acho que quanto mais experiência a gente compartilhar aqui nesse sentido, vai ser bom para quem está aqui ouvindo e tudo mais. Gente, quem quiser falar, pode clicar nesse levantar a mão aqui, e aí vai aparecer na ordem. Caso você não queira ligar o microfone, pode mandar no chat também, que eu leio, não tem problema. Sinta-se à vontade para ligar a câmera também, quem quiser. O formulário de presença já está disponível aqui no chat, então coloquem o e-mail de vocês, entre e coloquem o e-mail de vocês para garantir as horas no certificado. Eu queria falar uma coisa que me veio à mente, que é a importância de algumas coisas, por exemplo, projetos extracurriculares da faculdade para ajudar nessa questão nossa de autoconfiança. Eu acho que nas organizações da faculdade, centros acadêmicos, empresas júnior, do diretor acadêmico, a gente tem uma oportunidade muitas vezes ímpar de ocupar um cargo de liderança. Eu acho que isso aí vai construindo na gente uma mentalidade diferente, vai dando uma confiança. Eu falo isso também por experiência própria. Eu entrei assim na faculdade e o meu primeiro impacto assim em relação à turma, a quantidade de mulheres, quantidade de negros, eu fiquei bem abalada com isso aí, mas aí eu fui explorar aí o que a faculdade tinha para oferecer, e a minha primeira oportunidade foi na empresa júnior, e ali dentro eu exerci cargos, assim, eu fui ouvida de uma maneira que eu nunca imaginei, assim, eu nunca tinha passado por essa experiência. E aí foi muito importante para a minha confiança, para entrar em outros projetos da faculdade, para posteriormente participar de processos seletivos, porque a universidade, apesar de todas as diferenças, abriu um espaço muito grande ali para mim, com um grupo de pessoas que eu me identificava bastante, para que eu desenvolvesse algumas coisas que eu não tinha a ideia de que eu precisava desenvolver, que são coisas importantes para entrar no mercado de trabalho, que é a liderança, a gestão pessoal de tempo, toda essa questão de preparo mental, essa questão de trabalhar com pessoas diferentes, de diariamente, né, ter que lidar com as diferenças de cada um nas suas rotinas. Então, foi muito importante não sentir esse impacto da raça, do gênero dentro dessas organizações da faculdade. Centro acadêmico também tive a oportunidade de me envolver com pessoas ímpares e que me ajudaram também a construir essa autoconfiança, a me ver de um jeito diferente como pessoa negra, também me incentivaram nessa questão de, quando eu me auto-sabotava, pessoas nem sempre pretas, nem sempre mulheres, percebiam isso, e ali dentro, pelo ambiente que a gente consegue construir dentro da universidade, muitas vezes um ambiente mais acolhedor dentro dessas organizações, a gente consegue ter uma evolução bem interessante. Então, eu valorizo muito esses espaços, centro acadêmico, PET, CREA, porque é um lugar que constrói a gente de uma forma diferente, assim, a gente consegue se preparar melhor para as coisas que tem no mundo afora aí. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Queria comentar mais sobre a parte de... Eu falo como mulher, né? Não como mulher preta, mas como mulher, de se identificar, de se ver ali na sala. A minha sala, acho que a minha turma, quando eu entrei, eu tinha 7 mulheres e de, sei lá, 40 pessoas, não sei, 40 e poucas que tinham, não faço ideia. Mas... E aí, depois de 6 meses, uma trancou o curso. Então, foi bacana a parte de que uma delas, antes da gente, quando saiu a lista, né, que fala de quem passou, uma delas caçou a gente em rede social, nas coisas assim, e fez um grupo com as mulheres que tinham. E aí acaba que a gente se tornou bem unida. E foi bem bacana.
Foi legal, assim, a gente é minoria, extrema minoria dentro da sala, mas a gente criou ali um vínculo bem, bem bacana, foi muito legal. E é muitas vezes esse vínculo que faz a gente continuar, né? Que a gente olha pro lado e fala assim, olha, não tô sozinha aqui, tem mais alguém que também tá com esse pensamento de que, cara, é difícil, mas vamos continuar aqui. A gente vai muito uma pela outra e fala assim, olha, cara, eu sei que se eu ficar aqui, se eu fazer essa disciplina até o final, ela vai conseguir fazer também, a gente vai se ajudar. E é muito isso que é necessário para a gente superar essas diferenças. Eu acho que quanto mais a gente se apoiar e conseguir ir para o próximo passo, mais a gente vai incentivar outras pessoas a entrar nesses passos. E eu acho que, tipo, fazer parte, incentivar também esses projetos que levam esse conhecimento para as escolas públicas, assim, de ensino fundamental e médio, para mostrar para essas pessoas, para essas mulheres, para essas pessoas pretas, de que a universidade é algo acessível, de que a sua profissão não é fechada naquilo que você conhece, que sua mãe fez, que seu tio fez, que você tem um leque de possibilidades e que estão aí se você conseguir conciliar isso com a sua realidade, com a sua rotina. Então, assim, eu acho que também é uma coisa muito importante e que vai também mudar esse cenário, é a nossa presença com as pessoas mais novas. A gente dá um passo para frente